Muito bem, temos visto isso daqui. Vamos ver então mais alguma coisa nova aqui. Nova não, mas umas coisas que mudaram um pouquinho com relação ao Flex 3, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. O Data Grid foi um componente sim, que teve algumas mudanças assim, bem significativas, né? Além dele ter suporte a skins, né, que eu ainda vou mostrar para vocês, teve algumas outras melhorias internas. Deixa eu até para fazer assim, deixa eu criar um aqui. Vou criar um novo aqui, onde eu vou mostrar um pouquinho mais sobre a parte de Data Grid, tá ok? Então, Spark Data Grid, tá? Então, Spark Data Grid, porque na verdade a gente trabalhou no curso Flex 3 com o Data Grid do MX, certo? O que você implementou lá, você também pode estar implementando aqui, tá ok? Mas aqui tem não, então tem algumas opções a mais aí que vão facilitar o nosso trabalho. Vamos colocar esse cara aqui e vamos então finalmente colocar então um Data Grid. Vamos pegar aqui, ó, pegamos um Data Grid. Veja pessoal que então ele já me traz aqui, ele já povoa para nós aqui. Só pegar aqui um títulozinho aqui. Deixa eu maximizar esse meu Spark Data Grid aqui. Olha só, então nós temos essa situação aqui, beleza, pura. Vamos aumentar o nosso cara aqui, certo. Então, só vejo que ele já tem povoado aqui alguns elementos. Então, algumas características dele, que você tem a parte de redimensionamento de coluna, normal, a ordenação aqui não dá para ver porque ele está já em ordem alfabética, tá ok? Mas a gente tem algumas possibilidades aqui bem interessantes. Deixa eu mostrar primeiro para vocês aqui dentro. Então, como que eu povoou? Vocês se lembram que lá no curso de Flex 3, aulas Neri Flex 3, lá no curso de Flex 3, quem assistiu, a gente viu bastante sobre povoar. Deixa eu abrir aqui como fazer para povoar os meus data grid através dos meus data provider. Aí nós tínhamos data provider aqui com XML, que a gente povoava então o meu data grid. Veja que aqui nós tínhamos o povoando com XML, certo? XML interno, XML externo, enfim, a gente viu um monte de coisa que temos o nosso data grid, tá ok? Vejo que aqui nós temos um XML interno com um model, nós temos aqui o XML externo, tudo isso aqui então eu mostrei lá no curso de Flex 3. Eu não vou ser redundante e mostrar essa parte nova, mostrar então as diferenças dele. Então vejo que o que contém, aqui nós temos as colunas, data field 1, aqui o título da coluna. Veja que aqui ele pega aqui em cima os títulos da coluna, então tu quer mudar isso aqui, nome, o que mais que eu tenho aqui? Vamos botar nome, fone e e-mail, certo? E e-mail. Então aqui nós temos esses campos aqui. Aqui o data field então é o dado propriamente dito. Veja que aqui já mudou, nome, fone e e-mail. Aqui é só relativo à coluna. Aqui então é relativo aos campos. Veja que aqui, ó, campo data field 1, certo? Veja que nós temos aqui o data field 1, certo? Que vai pegar então daqui de baixo. Aqui é o data field 1. Esse aqui é o data field 2, que vai pegar esse cara aqui. Data field 3, que vai pegar esse cara aqui. Então, por exemplo, esse aqui vamos supor que fosse então ali exatamente o nome, fone e e-mail, certo? Se tu rodar isso aqui agora, olha só o que vai acontecer. Vamos rodar ele aqui agora. Veja que ele não trouxe nada, olha só, não trouxe absolutamente nada, porque ele não conseguiu localizar o data field, o campo. Então veja que aqui, ó, é que nós temos aqui então o nome, vamos botar aqui nome, certo? E esse cara aqui eu quero que ele traz aqui, certo? Então Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Esse cara aqui é o meu dado que ele vai estar fazendo o link. Eu estou dando um pouquinho mais de atenção nisso aqui, porque depois quando a gente for trabalhar com HTTP Service, a gente vai reutilizar isso aqui. Veja que agora ele conseguiu povoar, porque ele conseguiu localizar o nome lá no meu campo, tá ok? E aqui a gente vai fazer então a mesma coisa, o fone, certo? E aqui só vou renomear aqui.
e aqui então, por último, o e-mail. Desta forma, agora, ele consegue localizar esse campo e consegue trazer essa informação. Quando a gente for trabalhar com conexão com servidor, ainda nesse curso do Flex 4.5, aí a gente vai, vocês vão entender, vão reforçar isso que eu estou mostrando agora. Veja que ele conseguiu agora trazer aqui para mim, normal, beleza, tá ok? Claro, aí que, claro, tu ia ter os nomes aqui certinho, né? Neri Alduinates, que tu ia ter aqui um telefone aqui, certo? Tu ia ter um e-mail aqui, neri@informaticom.com.br, certo? Agora, uma característica aqui que eu quero também mostrar para vocês, lá no curso de Flex 3, e no curso Flex com Java, Flex com PHP, eu mostrei como fazer para alterar o tamanho desses camaradas aqui, certo? Eu mostrei como fazer para alterar o tamanho disso aqui. Então, tu poderia, lá, o que, que a gente fez? A gente fez isso daqui, ó. A gente veio aqui, certo? Usou o widget, onde eu informava, então, o tamanho aqui em pixels, certo? Aí, para cada um aqui, a gente vinha aqui e formava aqui um tamanho, certo? Esse aqui vamos botar 100, esse aqui vamos botar 300, 250 e o e-mail vamos botar 200, certo? Então, olha só qual que vai ser a minha diferença. Olha só, aqui já dá para perceber, então, a diferença que ficou aqui, tá? Então, olha só. Aqui, olha só, veja aqui, já temos aqui uma diferençazinha. Vamos aumentar aqui o tamanho para aquele... porque, na verdade, o tamanho da soma disso aqui, ele vai ter que ser menor do que do tamanho da soma do DataGrid, para evitar, então, que apareça aquela barra de rolagem. Tá certo que deu 667, então a soma disso aqui, a soma do DataGrid tem que ser maior do que a soma desses três, para evitar que apareça, ó, agora não apareceu o DataGrid, se eu diminuir aqui, vai aparecer, por quê? Porque 454 é menor do que a soma desses três, tá ok? Isso aqui, pessoal, era uma forma que a gente utilizava, tá ok? Mas existe uma outra forma de fazer isso daqui, certo? Deixa eu apagar isso aqui, veja que ele vai voltar para o tamanho, original. Existe, então, o Flex adotou, então, aqui no DataGrid do Spark, uma nova forma de você estar visualizando as informações. Tu vê como os caras realmente são inteligentes, né? Eu admiro porque os caras realmente conseguem inventar coisas interessantes. Então, o que eles pensaram? Não, em vez de você informar o tamanho aqui através do widget, né? Você pode fazer o seguinte: você simplesmente vai vir aqui e nós temos aqui, ó, object, certo? Para o campo nome, certo? Tu pode colocar um exemplo aqui. Para o campo phone, tu pode colocar outro exemplo. E para o campo, no caso, e-mail, um outro exemplo. Por exemplo, eu quero botar, eu quero que ele se baseie, certo? Neste nome aqui. Tá? O telefone, eu quero que ele se baseie neste tamanho aqui, certo? Por exemplo, o telefone daqui de casa, 33295400, certo? E o e-mail, eu quero que ele se baseie nesse cara aqui. Então, temos essa nova possibilidade através de um item típico, né? Então, isso aqui é um item típico. O que ele vai fazer? Ele vai procurar adequar o tamanho baseado naquele item típico passado ali. Olha aqui, ó, veja que aí ele procurou adequar o tamanho, então, neste item típico aqui. Aqui tu quase não consegue ver a diferença, porque o tamanho dele lá é quase o mesmo aqui. Se tu vier aqui, ó, veja que é quase o mesmo. Agora, se por exemplo, ó, eu vou botar aqui pro nome, eu vou botar só Neri Alduir, certo? E para o telefone eu vou botar aqui só um caractere, certo? Então, o que vai acontecer? Veja que agora, se eu rodar isso aqui, você vai conseguir perceber melhor essa diferença aqui
no visual, tá certo? Veja que aqui diminuiu, aqui está maior, ó. Ou seja, ele procurou adequar mais ou menos aquele conteúdo que tem ali, tá certo? Aqui, ó, tá bem menorzinho. Esse aqui já está maior. Ele procurou pegar, então, mais ou menos conforme tá esses camaradas aqui, ó. Se você vier aqui no teu código-fonte, deixa eu ir lá para o código-fonte lá. Se você vier aqui para o teu código-fonte e fazer vamos botar aqui um nome grandão aqui, certo? Fazer um bem grande aqui, automaticamente na hora de você rodar ele, o tamanho da minha coluna vai, aqui ó, veja que o tamanho ficou bem grandão, aí tu consegue visualizar melhor aqui a diferença, porque como é em pixels, né, então tem que ser um tamanho realmente significativo, de maior para menor, para você ver realmente a diferença. Agora deu para ver bem a diferença. Então, interessante que os caras usaram então um típico item, certo? De cadastro. Então ele se baseia nesse típico item para configurar a largura então da coluna de cada campo, tá bom? Legal, né? Então, na próxima videoaula a gente continua. Um abraço e tchau. Lembrando, pessoal, que a parte de model, a parte que a gente trabalhou lá no Flex 3, eu não vou estar mostrando aqui novamente, porque seria algo redundante, tá ok? Então, na nossa próxima videoaula a gente continua. Um abraço e tchau.